temos a resolução do nosso último exemplo 5.6 da nossa apostila, que ele diz o seguinte: determine os diagramas de esforço cortante de momento fletor para a viga com extremidade em balanço. Então, similar ao que já fizemos aí no exemplo 5.4 e 5.5, pessoal, o primeiro passo aí é nós determinarmos as reações de apoio, para nós conhecermos todas as cargas externas que atuam sobre a nossa viga, para depois então partirmos para realizar as seções e obter as funções que nos possibilitarão traçar os diagramas de esforço cortante e de momento fletor. Tudo bem? Então, nós temos aqui no caso o nosso diagrama de corpo livre. O primeiro passo que eu vou exemplificar aqui, o que é a simplificação que nós temos aí da carga distribuída em uma força concentrada. Como é que nós fazemos isso? Nós já vimos aí alguns exemplos. Nós vamos calcular a área aqui, como é uma figura básica, um retângulo aqui, a nossa carga distribuída. Nós vamos fazer o quê? A base vezes a altura, que é dada por quê? Por meio desse carregamento aqui de 15 kN por metro. Então, nós podemos falar que a nossa força aqui concentrada, ela vai ser igual a esse carregamento de 15 kN por metro, que seria a altura aí no caso, vezes a base desse meu retângulo, que seria o que? 3 metros. Então a força aqui, ela seria igual a 45 kN. Só apagar aqui, que senão vai ficar estranho. Temos aí uma força de 45 kN. Bem, então olha só, vamos representar aqui essa força de 45 kN. Sempre nós vamos substituir ela no retângulo ou quadrado, por exemplo, pessoal. Quando a carga distribuída é retangular ou um quadrado, no meio exato. No caso aqui do nosso retângulo. Então eu vou substituir essa carga, agora essa força concentrada de 45 kN no meio exato, ou seja, a 1,5 metros, que é o centro exato aqui do meu retângulo, onde ele vai estar interceptando, onde essa força de 45 kN agora, ela intercepta, no caso, a minha viga. Bem, então sempre substituímos no retângulo, no meio exato dele. Agora, feita então simplificado, essa carga distribuída numa força concentrada, vamos determinar logo também as reações nos apoios. Nós podemos observar aqui que nós temos um apoio sendo feito por meio de um pino no nosso ponto A, e temos aqui no ponto B o rolete. Então olha só, o pino ele vai ter uma restrição aí, ele vai impedir que o corpo não translade nem na direção horizontal, nem na direção vertical. O rolete aqui no caso, pessoal, ele vai impedir o que? Apenas que não tenha movimento na direção vertical, ou seja, então é gerada uma força, uma reação nessa direção. Então temos aí, eu arbitrei a nossa reação AY aqui no nosso pino, na direção vertical, AX aqui na nossa direção horizontal. Sempre lembrando, a gente está arbitrando aqui os sentidos das nossas setas. Se estiver errado, o sinal vai demonstrar para nós. E eu tenho aqui a reação BY. Bom, essas são todas as forças externas que estão atuando sobre o nosso corpo rígido, sobre a nossa viga aqui no nosso DCL, nosso diagrama de corpo livre. Vamos aplicar então, depois de ter traçado o DCL, as equações de equilíbrio. Vamos iniciar por um somatório de momentos em relação aqui ao nosso ponto A. Tudo bem? Porque nós temos duas incógnitas aí. Então, torna-se interessante nesse ponto. Realizando o somatório de momentos em A, considerando que todas as forças que produzem uma rotação no sentido anti-horário são positivas, vamos lá então
ver aqui. Vamos ter, eu representei logo primeiramente o nosso momento aqui de 20 kN vezes metro. Vou destacar mais uma vez isso daqui, né, pessoal? Observem que ele já é o produto aqui de uma força vezes a distância. Ele está sendo dado em kilonewtons vezes metro. Então, nesse caso, quando nós vamos botar ele no somatório de momentos, quando ele vai entrar no somatório de momentos, não é necessário vocês multiplicarem por nenhuma distância em relação ao ponto que está sendo realizado o momento. Porque o que? Ele já é um produto de uma força vezes uma distância. Então o que nós temos que ficar atentos é apenas mesmo ao que? A rotação que ele provoca. Então, nesse caso, ó, é uma rotação aí no sentido meu horário. Se é horário, ele é negativo. Então só isso daí, a gente tem que ficar atento só mesmo que a o sentido de rotação dele. Então no caso aqui, ele é o que? O horário, então menos 20 kN vezes metro, como entrou aqui no nosso somatório de momentos. Depois nós temos a carga de 8 kN vezes a distância, né, perpendicular à linha de ação dessa carga, será 3 metros. Também vai ser negativo, porque, né, provoca uma rotação em torno de A horária, então por isso é negativo. Depois nós temos aqui a reação BY. Agora note que ela vai provocar uma rotação em torno aqui de A anti-horária. Nesse caso, então, vamos considerar positivo, como está aqui. Então, mais BY vezes a distância que se encontra perpendicular à linha de ação dessa nossa força, da reação BY, será 5 metros. Por fim, nós temos aí agora a carga, né, que era distribuída e transformamos numa força concentrada de 45 kN. Notem que o que? Ela vai produzir uma rotação em torno de A, que é também o que? Horário. Nesse caso, vai ser menos 45 vezes a distância que se encontra perpendicular à linha de ação dessa minha força, que é o que? Eu tenho 5 metros até a reação BY, como nós substituímos exatamente no centro do nosso retângulo. O retângulo tem aqui a base com 3 metros, então ela está a 1,5 metros aqui em relação a BY. Então nós vamos ter a distância 5 mais 1,5, 6,5 metros. Não temos mais nenhuma força, igual a zero. Tudo bem, pessoal? Resolvendo aí, BY é igual a 336,5 kN vezes metro, dividido por 5 metros. Passamos aí dividindo. Cortamos metro aqui com metro. BY é igual a 67,3 kN. Então aqui eu considerei, no caso, né, pessoal, ele atua aqui na direção nossa. Eu até coloquei a seta antes aí, desculpem. No caso aqui a nossa setinha teria que estar após o quilonewton, né? Mas eu considerei aqui, eu representei aqui que ela vai atuar na direção vertical para cima. Então encontra-se correto o sentido que nós arbitramos aqui inicialmente para a nossa reação de apoio aqui BY. Beleza? Continuando aqui então, só conserta aí, na hora que você só frisando aqui, né? Coloquem após aqui o kilonewtons, que eu acabei digitando, um errozinho de digitação aí. Então, agora mais somatório de forças em X, igual a zero, realizando o somatório aí. Notem que nós não temos nem outra força aqui além da reação AX, então AX vai ser igual a zero. Não existe, pessoal, nem outra força atuando na direção horizontal, ou seja, em relação a AX. Então AX igual a zero. Agora vamos aplicar um somatório de forças em Y, considerando que todas as forças que atuam na direção vertical com sentido para cima são positivas. Vamos determinar aí agora a reação nossa Y. Então temos AY mais BY menos 8 kN menos 45 igual a zero. Bom, são as únicas forças aí que atuam na direção vertical. Nós já determinamos inicialmente aqui, né, pessoal, o valor de BY, que é 63 kN. Então eu vou substituir aqui agora. Substituímos. A Y aí, ele teria ficado AY mais 14,3 kN igual a zero. Passando para após a igualdade, a Y é igual a menos 14,3 kN.
Isso quer dizer o quê? Que o sentido que nós arbitramos, como deu um sinal negativo aqui, o sentido arbitrado inicialmente aqui na nossa reação a y, ele o quê? Ele está errado. Na realidade, a y que ele atua na direção vertical, porém com sentido para baixo. Então esse é um ponto importante. Porque a gente não pode deixar assim, quando a gente for realizar agora as seções, nós precisamos considerar o sentido correto das nossas reações. Então, na hora que a gente for, vocês vão ver que na hora que eu começar a fazer as seções ali, eu vou representar a y com a direção vertical com sentido para baixo. Se nós deixarmos assim, não nos atentarmos, vai fazer com que todos os nossos cálculos do esforço cortante de momento fletor fiquem errados. Tudo bem, pessoal? Então, só para a gente fechar aqui o raciocínio e partir para as seções, nós vamos fazer quantas seções aqui no caso nessa minha viga? Qual a diferença, por exemplo, dela para o exemplo 5.4, nosso 5.5, perdão? Nós temos aqui, ó, agora esse meu momento de 20 kN vezes metro. Então toda vez, né, como eu falei, que nós temos duas descontinuidades quaisquer de carga, entre essas duas descontinuidades nós precisamos realizar o que? Uma seção. Então nesse caso aqui, ó, nós vamos ter que realizar o que? Uma seção. Como a gente tem a reação a y aqui e esse momento de binário, vamos ter que, ele vai gerar uma descontinuidade. Então entre essas duas, entre esse momento de binário e essa reação que eu tenho aqui, por exemplo, a y, a gente sabe que a x é igual a zero. Então eu vou ter que fazer o que? Uma avaliação, vou ter que fazer a primeira seção aqui. Entre o meu momento de binário agora de 20 kN vezes metro e essa carga de 8 kN, vai ser necessário nós produzirmos uma segunda seção. Agora que entre a carga de 8 kN e a reação BY e a carga distribuída, nós também vamos ter que executar uma seção. Então nós vamos fazer a nossa terceira seção. E por fim, né, pessoal, nós precisamos avaliar também, que provoca uma descontinuidade entre a carga distribuída e a reação nossa BY. Então nós vamos ter que fazer uma quarta seção em pontos arbitrários, sempre destacando isso, entre então a carga distribuída e a minha reação ali que eu tenho devido ao rolete, a minha reação BY. Então a nossa quarta seção. O que vai mudar um pouco aqui, nós vamos ver o que? É essa seção que nós temos que realizar aqui entre o momento de binário e a reação AY e entre o momento aqui e essa carga de 8 kN. Então, toda vez, é o que eu falei, toda vez que nós temos uma carga distribuída, forças ou momentos de binário, tem a carga distribuída, tem, por exemplo, a minha reação e o momento de binário. Eu preciso fazer uma seção para estar avaliando, que vai gerar uma descontinuidade no meu gráfico. Entre o momento de binário e essa outra carga, eu preciso fazer uma nova seção. Tudo bem, pessoal? Sempre temos que realizar entre cargas distribuídas, momentos de binário e forças. Temos que estar realizando as seções para estar avaliando essas descontinuidades que são provocadas ao longo aí da nossa viga. Tudo bem? Então, o que eu vou fazer aqui nesse caso? A gente vai ver ali agora nas seções, mas eu vou fazer uma análise até a terceira seção da minha esquerda para a direita. E por fim, para simplificar, quando eu for avaliar a carga distribuída ali, a reação BY, a seção que eu vou realizar, a quarta seção. Então, ó, até a terceira seção, vou avaliando da esquerda para a direita. Por fim, a última seção aqui, eu vou fazer ela da direita para a esquerda. Para simplificar, como nós vimos ali já no exemplo 5.5. Tudo bem, pessoal? Então, os intervalos aqui, nós vamos avaliar ó, de 0 até 2,
depois de 2 até 3, que é aqui na minha... Depois de 3 até 5. E por fim, depois eu vou fazer aqui, eu vou explicar a vocês, eu variaria de 5 até 8, mas a gente vai trabalhar essa última variação, eu vou começar o segmento como se eu estivesse partindo daqui, vou fazer de 0 até 3, mas esse 3, quando eu chegar nele, vai ser o equivalente como se eu estivesse encontrando com 5, como se fosse de 5 até 8. Ali eu vou explicar melhor na hora que eu fizer a seção, vocês vão entender melhor, tudo bem? Então aqui, pessoal, a nossa primeira seção que eu fiz ali. Então, eu estou fazendo aqui, ó, na carga, perdão, devido à minha reação de apoio a Y. Note como eu falei, né, que eu já representei ele agora com o sentido correto aqui. Então eu fiz um corte arbitrário, a uma distância arbitrária que eu chamei ela de x, tudo bem? Que para esse intervalo de 0 menor igual a x, menor igual a 2 metros. Então aqui fique atento, fizemos a seção, eu não representei aqui mais uma vez a nossa carga normal, a nossa força normal, só representei mesmo que o esforço cortante e o meu momento fletor, tudo bem? Então, como nós estamos analisando da esquerda para a direita, sempre nós vamos considerar essas direções e sentidos aí para o nosso esforço cortante e o nosso momento fletor, tudo bem? Então não temos mais nada ali além da reação a Y e do esforço cortante e momento fletor. Vamos agora o que? Aplicar um somatório de forças em Y. Temos aí menos 14, menos V igual a 0. Já passando aqui, né, ficaria, né, menos V igual a 14,3, passando o sinal para pós-igualdade, V igual a menos 14,3 kN. Então esse é o esforço cortante que nós temos aí nessa primeira seção nossa. Realizando um somatório de momentos, sempre, né, pessoal, no ponto onde nós fizemos aqui a seção, onde está sendo feita essa seção, essa distância arbitrária x, tudo bem? Sempre realizamos aí o somatório de momentos em relação à seção. Então nós temos aí, né, o esforço cortante não entra, porque ele tangencia aqui essa parte da seção, todavia o momento aqui ele vai estar entrando no meu momento fletor, porque ele tende a produzir o que? Uma rotação, na realidade uma flexão aí na minha estrutura. Então, devido a esse, vamos considerar que o sentido dele aí é o que? Anti-horário, positivo. Aqui note que 14,3, qual a distância em relação à seção? X. Então, ela também aqui produz uma rotação que em torno da seção anti-horário, então por isso que ele entrou positivo. Quando a gente passa para a pós-igualdade, temos aqui o momento, ele vai ser igual a menos 14,3 vezes x. Então, estamos deixando em função dessa distância arbitrária x. Sempre, pessoal, só frisando mais uma vez, muitas vezes a pessoa tem dúvida em qual ponto exatamente que está sendo feito esse corte. Esse corte está sendo feito dentro desse intervalo aqui, numa distância arbitrária que vai ser satisfeita por esses dois pontos. Esse ponto mínimo aqui, que seria 0, e o ponto máximo, que seria 2 metros, desse primeiro segmento aí da nossa viga. Tudo bem? Então, essa aí é a nossa primeira seção entre a minha carga, devido à reação de 14,3, nossa reação de apoio, a Y, e o meu momento ali de 20 kN vezes metro. Vamos aí para a segunda seção nossa. Então, olha só, agora eu cortei e fiz a segunda seção entre o momento de binário, de 20 kN vezes metro, e a carga de 8 kN. Então, novamente, representei uma distância arbitrária x. Notem, quando a gente for aplicar aqui o somatório de forças y, ou seja, para determinar o esforço cortante, que ele não influencia, o momento aí de 20 kN vezes metro, ele não influencia no esforço cortante, ele influencia apenas no momento fletor. Então, vamos lá, fiz esse corte a uma distância arbitrária aí, x, correto? Então, para esse intervalo, 2 menor ou igual a x, menor ou igual a 3 metros. Tudo bem, pessoal? Então, sempre, né, fizemos a seção a essa distância arbitrária x. Aqui, então, surgem os nossos esforços, o esforço cortante
V, e o nosso momento fletor, M, sempre obedecendo essas direções e sentidos, devido à convenção que nós temos. Então, vamos aplicar os somatórios aí de força e de momentos. Somatório de forças em y igual a 0. Nós temos aí menos 14,3, menos V igual a 0. Então, note aí que V ficaria negativo, igual a 14,3. Passa esse sinal para a pós-igualdade, V igual a menos 14,3 kN. Não variou nada o esforço cortante, se a gente for observar aqui, na primeira seção e na segunda seção. O que vai variar agora, notem que é o momento fletor. Realizando o somatório de momentos igual a 0, sempre nós vamos estar mais uma vez frisando isso daqui, que eu gosto de frisar porque às vezes eu via os meninos tendo muita dificuldade em sala. Então olha só, nesse ponto da seção a gente realiza em relação a esse ponto, bem? Então nós temos aí o que? Momento, porque ele está anti-horário, mais 14,3 kN, vezes a distância em relação à seção. Qual é a distância que eu fiz aqui da minha reação a Y em relação à seção? Ela é x. Tudo bem? Menos, agora note que o que vai variar é o que? Eu só vou, quando eu fiz essa seção então entre o meu momento aqui de 20 kN e a carga de 8 kN, o que vai entrar é o que? É o próprio momento de binário aqui no somatório dos momentos. Então ele entrou aqui, ó. Novamente se atentando sempre ao que, pessoal? A rotação aqui dele, o sentido de rotação, que é horário. Então note que ele entrou o que? Negativo. Só repetindo, ó, 14,3 vezes x, que é a distância arbitrária, é a distância em relação aqui, eu estou considerando o momento em relação à seção, então a distância da minha reação a y é o que? X, é uma distância arbitrária x. Então 14,3 vezes x, positivo porque provoca uma rotação em torno da seção, onde nós cortamos aqui o que? Anti-horário. Depois entramos o que? Com um momento aí de 20 kN, que ele é negativo, porque aqui ele tem o que? Uma rotação, o sentido de rotação dele é horário. Tudo bem? Igual a 0. Passando para a pós-igualdade, temos aí que o momento é igual a menos 14,3 vezes x, mais 20 kN vezes metro, que é a unidade aí. Tudo bem, pessoal? Então vai ser a unidade do nosso momento. Ok, fizemos a segunda seção. Vamos aí para a terceira. Então agora vamos avaliar 3 menor igual a x, menor igual a 5 metros. Então no caso agora nós fizemos já essa primeira seção aqui, né? Avaliamos antes o momento aqui de 20 kN e a minha força aqui devido à reação de apoio, a y. Fizemos essa segunda seção aqui entre o momento e a carga de 8 kN. Agora estamos avaliando a terceira seção, que é entre a minha carga de 8 kN e a carga distribuída que eu teria aqui e a reação que eu tenho no meu ponto B. Bem, pessoal? Novamente aqui vão entrar, né? Quando a gente realiza a seção, entra aí, nós expomos, né, as forças internas em forças externas. Temos aí então o esforço cortante e o meu momento fletor. Normalmente eu friso aqui que eu não coloquei a força normal. Tudo bem? Se a gente fosse também colocar, a gente veria que o tempo inteiro ela daria 0, porque não existem forças atuando aí na direção horizontal para esse exemplo. Então, olha só, fizemos aí um corte, agora então após essa força de 8 kN, um corte numa distância arbitrária x, beleza? Então agora a gente temos que fazer alguns detalhes aqui. Vou só apagar ali. Então olha só, a distância da reação a y até a seção é x. A gente precisa saber aqui agora mesmo apenas qual é a distância que eu tenho dessa carga de 8 kN em relação à minha seção. Porque o momento de binário nós não precisamos, porque como a gente viu, que ele não precisa de multiplicar por nenhuma distância. Então olha só, se eu tenho aqui, ó, do início da extremidade que a gente começou a avaliar da minha estrutura, aqui da minha viga, até a minha força de 8 kN, eu tenho aqui 2 metros até o momento de 20 kN vezes metro, médio binário,
e depois eu tenho do momento de binário até a carga 1 kN, ou seja, então totalizando 3 metros. Se a seção total que eu fiz, né, o comprimento total é x, se eu pegar então, né, esse pedaço aqui que vale 3 metros, onde eu vou destacar aqui agora, ele vale 3 metros, e subtrair do total que é x, eu vou saber qual é essa distânciazinha que eu tenho da carga de 8 kN até aqui aonde nós realizamos a seção. Então, note que também ela vai ficar em função de x. De acordo com o x vai variando, nós sempre teremos esse valor aqui. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar o total, que é x, e vou subtrair essa distância que eu tenho aqui do início do segmento até a carga de 8 kN. Então, x menos 3. O total menos a distância que eu tenho aqui sempre vai me dar o quê? A distância da carga de 8 kN até o ponto onde foi feito a seção. Bem, pessoal? Só trocar aqui. Continuando aqui, então, vamos aplicar agora um somatório de forças em Y. Temos aí menos 14,3, menos 8 kN, menos V igual a zero. Então, temos aí que V, né, ele vai ficar aí resolvendo, passaria menos V igual a 22,3 positivo, fazendo um jogo de sinal aí, V igual, né, nosso esforço cortante é igual a menos 22,3 kN. Vamos agora realizar um somatório de momentos em relação à nossa seção, onde foi feito o corte aí, onde nós temos então, né, o momento vai ser positivo, mais uma vez repetindo, porque ele é anti-horário. Depois nós temos a carga de 8 kN vezes a distância o que, né? 8 vezes x menos 3, que nós definimos aqui, né? Que é a distância da carga em relação à seção. Tudo bem? Vai ser positivo porque ele provoca uma rotação em torno da seção aqui, do ponto da seção anti-horário. Depois nós temos aí agora o momento aqui de binário de 20 kN vezes metro. Tudo bem? Então, atento sempre à rotação dele, né? Ele roda no sentido de rotação em horário. Então, nesse caso, negativo, como nós representamos aqui. Mais 14,3 vezes a distância. Qual a distância, né, que está perpendicular aqui em relação à seção, que é o ponto que estamos considerando no momento? A distância enquanto perpendicular à linha de ação aqui da minha força em relação à seção, que é o ponto que gera está considerando esse momento, vai ser x. Tudo bem? Positivo porque essa minha reação aqui a y de 14,3 kN, ela vai provocar uma rotação em torno do meu ponto da seção, que é anti-horário. Então agora a gente faz o que? Reorganiza aqui, né? 8 vezes x, depois 8 vezes 3. Temos aí momento, mais 8 vezes x, menos 24, menos 20 kN vezes metro, mais 14,3 vezes x, igual a zero. Somando os termos aqui semelhantes, nós temos aí, né, já passando para após a igualdade, que o momento é igual a menos 22,3 vezes x, mais 44 kN vezes metro. Eu sempre gosto de deixar logo a unidade do momento aí para nós não esquecermos. Bem, fizemos as 3 primeiras seções, sempre avaliando que eu comecei aqui, né, com o ponto de partida, né, a origem aqui no segmento foi lá na reação a y, como se fosse ponto zero, viemos avaliamos já até o que? Até a extensão de 5 metros dessa minha viga. Está faltando o restante agora, que é de 5 até aí os 8 metros, totalizando toda a extensão, todo o comprimento L da minha viga. Tudo bem? Então, o que eu falei? Nessa última quarta seção, que seria a nossa quarta seção aqui, eu vou fazer diferente. Eu vou avaliar agora da minha direita para a minha esquerda, para facilitar, porque senão eu teria que considerar todas essas cargas aqui essas cargas que já existem na minha seção 3, mais a carga distribuída e a reação ainda que eu teria BY. Então, para simplificar, eu vou fazer o oposto, que é a última seção que falta agora é o quê? É entre a carga distribuída
e a minha reação BY. Tudo bem? Então teremos aí, deixa eu só apagar ali para não... Então, como eu disse, eu fiz agora o que? Fiz um corte na carga distribuída e estou avaliando ela da minha direita para a esquerda. Tudo bem, pessoal? Então, ó, que notem agora que nesse caso, quando a gente faz essa avaliação da direita para a esquerda, os sentidos aqui do esforço cortante e do meu momento fletor, né, devido à terceira lei de Newton, eles se modificam. Tudo bem? Então, o esforço cortante ele fica aqui em direção vertical, sentido para cima, e o meu momento ele fica aí sentido de rotação horário. Beleza? Então, note que a gente simplificou. Nós vimos já inicialmente ali, né? Nós tínhamos o que? A carga aqui que nós tínhamos aí distribuída, ela é de quê? De 15 kN por metro. Não vou entrar muito em detalhe, não vou aprofundar, porque nós já vimos ali no exemplo, detalhei bem, para não ficar tão longo o vídeo. Ela é de 15 kN por metro. Como é que nós vamos fazer? Nós fizemos uma seção agora, iniciando daqui, né? Vamos considerar esse ponto aqui como se fosse o zero agora. Eu fiz diferente esse exemplo também para simplificar. O outro exemplo lá, 5.5, eu peguei o que? Toda a extensão que seria lá era 7 menos x eu fiz. Eu poderia fazer aqui, né, toda a extensão 8 menos x, correto? Vou colocar aqui, né, 8 menos x, e considerar, em vez de considerar igual eu considerei aqui, né, 0 menor ou igual a x menor ou igual a 3, eu poderia considerar 5 menor ou igual a x menor ou igual a 3. Mas para simplificar, porque senão ficaria aqui, eu teria que dividir, né, 8 menos x, teria que tirar mínimo, daria muito mais trabalho, eu acho, quando tem uma situação de carga distribuída, igual está ocorrendo aqui nesse exemplo. Eu acho mais prático nós pegarmos ali e iniciarmos como se o zero fosse aqui agora, eu pegando, avaliando o início daqui, ó, o zero tivesse aqui no início do meu segmento e eu fosse avaliar o que? Apenas 3 metros, como eu fiz aqui, ó. Quarta seção, 0 menor ou igual a x, menor ou igual a 3 metros. Nesse caso, né, pessoal, o que ocorreria, né? Quando nós chegamos aqui, o zero aqui, ele seria equivalente ao que? A 8 metros da nossa primeira análise. E o 3 aqui, ele está equivalente ao que? A 5 metros. Então nós podemos fazer isso que simplifica. Lá na hora de representar no diagrama, vocês vão entender um pouco melhor o que eu fiz aqui. Mas eu não peguei toda a extensão L da minha viga, eu peguei só como se eu estivesse iniciando mesmo, partindo aqui a primeira análise, daqui da direita para a esquerda. Então eu chamei de uma distância arbitrária x. Então vamos lá, nós vimos o quê? Que para nós transformarmos aí, né, a carga distribuída numa força concentrada, como aqui é uma figura nossa, é um retângulo, eu pego o quê? A base vezes a altura. A altura ela se mantém sempre, pessoal. Ela vai ser o quê? A carga W que nós temos aí de 15 kN por metro. A base aqui que ela está variando, né? Ela está num comprimento aí numa distância arbitrária x. Então a gente vai fazer o quê, né? 15 vezes essa distância que nós temos a base arbitrária x. E a distância aqui que nós vamos estar substituindo a carga distribuída na força, em uma força concentrada, ela vai ser o quê, né? Ela não é sempre no meio exato do retângulo. Nesse caso, como o retângulo ele tem essa distância x, então vai ser o quê? X dividido por 2. Tudo bem? Então, aqui fica bem mais simples, né? Inclusive o exemplo, acho que o 5.9, se eu não me engano, ele é meio similar a isso aqui. Vocês podem usar isso aqui que vai simplificar bastante para vocês. Tudo bem? Então fiquem atentos, como a gente está variando só essa questão aqui, como está sendo feito da direita para a esquerda, na nossa apostila tem isso bem destacado. Nós temos que ficar atentos às direções e sentidos aí, de acordo com o lado escolhido. Tudo bem, pessoal? Então vamos agora, não existe mais, se nós voltássemos ali, vocês vão observar que após a carga distribuída não existe nem outra força
nem outra reação na extremidade dessa viga, porque ela se encontra em balanço. Então vamos agora o quê? Já determinamos aqui qual é a força concentrada. Já fizemos aqui, né, qual vai ser o intervalo que vai ser avaliado, 0, considerando aqui nessa extremidade da viga, até 3. Lembrando que o 0 vai equivaler a 5 e o 3 ali vai equivaler ao comprimento total 8 da minha viga. Tudo bem? Então vamos lá, vamos aplicar agora então um somatório de forças aí em y igual a 0. Então nós temos o que? Temos o esforço cortante, V, ele vai ser positivo, menos 15 vezes x, igual a 0. V vai ser igual a 15 vezes x, a unidade aí vai ser kilonewtons. Beleza? Vamos realizar um somatório de momentos em relação sempre, né, à nossa seção aqui, pessoal. O ponto onde foi realizado o corte, o ponto arbitrário aí, nossa distância arbitrária, perdão, x. Então nós temos o que? Note agora mudou, né, o sentido de rotação aqui do nosso momento fletor. Ele é o que? Menos momento, agora vai ser. Note que vai ser o que? Né? 15 vezes x, que é o valor aí que para nós obtermos a carga, transformar a carga distribuída numa força concentrada, menos 15 vezes x, porque em relação à seção aqui, né, que nós realizamos, ele provoca uma rotação que será horária. Então, menos 15 vezes x, então momento negativo. A distância em relação à minha seção, da seção em relação à nossa força aqui, de 15 vezes x, é o que? X dividido por 2. Sempre vai ser essa ideia aí no retângulo, né, pessoal? Sempre. Quando nós tivermos a carga distribuída, a gente tem que seguir essa ideia aí. Então temos aí já, né, passando para lá, ficaria aqui menos momento, passaria para lá mais 15x ao quadrado dividido por 2, já passaria positivo, dividindo depois, aqui já está direto, né, dividindo, depois faria esse jogo de sinal aqui, ficaria momento igual a menos 7,5 vezes x ao quadrado. Porque aqui no caso, né, antes de passar para a igualdade, na hora que a gente passa, o 15 ele ficaria positivo, mas depois eu faço um jogo de sinal aqui com o do momento, fica o que? Negativo após a igualdade. Então, momento igual a menos 7,5, ou seja, 15 dividido por 2, vezes x, x ao quadrado. Então, nós temos aí novamente o que? Uma função do segundo grau, uma equação do segundo grau. Nesse caso, nós vamos ter o que? Uma representação novamente no nosso diagrama de momento fletor de uma parábola. Só representar aqui. Fica x ao quadrado, né? Então é isso aí, pessoal. Vocês poderiam fazer também, como eu disse aqui, pessoal. Vocês poderiam botar 8, que é toda a extensão, menos x. E botar o intervalo aqui 5 menor ou igual a x, menor ou igual a 8 metros. Só que note que daria muito mais trabalho, porque você teria que colocar o quê? Ficaria 15 vezes... Qual a distância? 8 menos x. Aí depois você teria que pegar aqui, né? Qual seria aqui essa distância aqui? 8 menos x dividido por 2. Daria muito mais trabalho se vocês continuassem usando esse intervalo aqui, pegando toda a extensão da viga para continuar usando o quê? 5 menor ou igual a x menor ou igual a 8 metros. Então eu acho muito mais tranquilo quando temos uma carga distribuída igual esse que está em balanço lá no final da extremidade da viga, mudar, né, o lado da avaliação, pegar da direita para a esquerda, mas não levar em consideração toda a extensão da viga. Pegar aqui nesse finalzinho e fizer o quê? Partir como se aqui fosse o 0 até 3, esse intervalo que você está avaliando. Só tem que ficar atento na hora de marcar lá no gráfico, entendeu, pessoal? Eu vou explicar lá. O ponto 0, o ponto e esse ponto que equivaleria ao 3 aí, né? Como é que vocês fariam ele se encontrar? Mas não é nada complexo isso. Eu acho muito mais prático do que fazer com todo o comprimento aí, que daria um pouco mais de trabalho. Complicaria, acho, mais a compreensão de vocês. Então vamos lá. Já obtemos todas as funções aí. Então, ao final das seções, temos as seguintes funções. Primeira seção, 0 menor ou igual
X, ali eu esqueci, mas seria também menor ou igual a 2 metros. Corrijam aqui. Então nós temos aí, ó, V igual a menos 14,3 e momento igual a menos 14,3 vezes X. Então para X igual a 0, o esforço cortante menos 14,3 e o momento fletor 0. Para X igual a 2, nosso esforço cortante menos 14,3 kN e o momento é igual a menos 28,6 kN vezes metro. Só substituir aqui, tá, pessoal? Só sempre vou substituindo o valor. 14 vezes 0, 14,3 vezes 0 e 14,3 vezes 2. Coloquei aqui para não ficar tão extenso. Na segunda seção, novamente, eu esqueci nesse daqui de colocar menor ou igual. Então, ó, segunda seção, 2 menor ou igual a x, menor ou igual a 3. Então, vou pegar as funções que nós obtivemos lá atrás, quando nós aplicamos somatórios de força em y e somatório de momentos. Temos aí menos 14,3 kN e momento igual a menos 14,3 vezes x mais 20 kN. Quando x for igual a 2, o nosso V ele continua constante, menos 14,3 kN, e o momento igual a menos 8,6. Note a diferença que já ocasionou, né, pessoal? Ali, quando nós fizemos essa seção aí, após o momento ali de 20 kN vezes metro. Como é que já varia no gráfico depois. A gente vai ver isso lá depois na prática. Quando o nosso x for igual a 3, o nosso esforço cortante continua a mesma coisa, menos 14,3 kN, e o momento ele já vai o quê? Para menos 29,9 kN vezes metro. Substituindo lá na equação esse valor de x. Para a nossa terceira seção, esqueci aqui, corrigindo aqui, 3 menor ou igual a x, menor ou igual a 5 metros. Então temos aí as funções que nós obtivemos ali, né, por meio do somatório de forças em y e somatório de momentos. Vamos substituir aqui agora os valores para x, né? A gente observa que o V vai se manter constante. Então temos aí, quando x for igual a 3, o nosso esforço cortante, menos 22,3 kN, e o nosso momento fletor, ele continua em menos 22,9 kN vezes metro. Quando o meu x for igual a 5, o esforço cortante é igual a menos 22,3 kN e o meu momento ele é igual a menos 67,5 kN vezes metro. Por fim, na quarta seção, eu até esqueci aqui agora de escrever, menor igual a 3. Só vou colocar aqui na frente, pessoal. 0 menor igual a x menor ou igual a 3 metros. Então, ó, aí estão as funções que nós obtivemos, né, quando nós aplicamos ali, fizemos a seção e aplicamos as equações, né, somatório de forças em y e somatório de momentos. Então, vamos substituir agora. Quando o meu x for igual a 0, o meu esforço cortante é igual a 0 e o meu momento também será igual a 0. Quando o meu x for igual a 3, o esforço cortante ele é igual a 45 kN e o meu momento ele é igual a menos 67,5 kN vezes metro. Note como eu falei, né, pessoal? O 3 aqui, quando a gente está fazendo ao contrário, ele é equivalente ao quê? Ao 5, né? Note que os valores aí do meu momento fletores foram iguais. Vamos representar no gráfico para ficar mais fácil para vocês visualizarem. Então nós temos aí, né, nossa viga, e aqui eu tracei o diagrama de esforço cortante. Então vamos lá. Só vou pegar aqui para destacar. Ó. Quando x foi igual a 0, o meu esforço foi de menos 14,3 kN. Está relacionado com a própria reação que nós temos aqui também, isso aí, né, pessoal? Quando a gente pegou então o ponto mínimo, ou seja, o intervalo aqui, o ponto mínimo, 0, ponto máximo, 2. Então ele foi o quê? Manteve-se constante também a 14,3 kN. Então vamos traçar aqui o nosso diagrama. Então, olha só, a gente pegou aqui
Ele se manteve aí. Deixa eu tentar traçar um pouquinho mais reto. Só pegando aqui, então ele se manteve constante, né? Depois aqui, né, pessoal, vamos aí para a segunda seção, né? Então, ó, de 0 até 2. Então agora a gente vai fazer o quê? De 2 até 3. Então de 2 até 3, vamos aqui novamente, primeiro estamos começando pelo esforço cortante, olha, quando x for igual a 2, o esforço se manteve constante, 14,3. Quando x foi 3, ele ainda manteve-se constante, menos 14,3. Então, beleza, ele se manteve aqui de 2 até 3, o quê? Em 14,3 kN. Essa convenção de sinal está relacionada àquela ideia, né, pessoal, da rotação que é imposta de acordo ali com o nosso esforço cortante, né? Se ele produz uma rotação que é horário, a gente considera positivo, ou seja, sobre o eixo x. Se é anti-horário, negativo. Mas dá para a gente se basear pelo próprio sinal aqui que já existe. A gente, às vezes, não, já levando em consideração isso aqui, a gente pode estar traçando aqui também, né? Negativo abaixo do eixo x, positivo sobre o eixo x. Vamos continuar aqui. Olha só, terceira seção, então, 3 menor ou igual a x menor ou igual a 5. Então, vamos lá. Quando o x for igual a 3, o meu esforço ele foi o quê? De menos 22,3 kN. Quando o meu x foi igual a 5, ele foi de menos 22,3 kN. Então vamos lá, vamos representar agora aqui. Ó. Então a gente vai avaliar o quê? De 3 até 5 agora. Deixa eu só escrever aqui. Beleza? Então, olha só. Aqui em 3, nós saímos de 14,3 kN e fomos o quê? Para 22,3. E ele se manteve constante, né? De 3 até 5 em 22,3. Tudo bem, pessoal? Só traçar um pouquinho mais reto. Então ele foi ali para 22,3. Aqui agora eu variei, né, pessoal? O que foi o que eu falei, né? Nós começamos aqui, ó, como se a origem, né, eu partisse daqui e fosse sempre avaliando 0, 2, 3, 5, até chegar aos 8 metros. Quando eu fiz aqui, nós fizemos o quê? Aquela última seção, nós fizemos aqui, né, na carga distribuída. Deixa eu só botar num ponto mais representativo. Nós fizemos aí num ponto aí uma distância arbitrária da minha carga distribuída. Mas eu não fiz como no exemplo 5.5, pegando toda a extensão. O 8, por exemplo, menos x. Eu comecei a avaliar aqui na carga distribuída nesse pontinho aqui. Ó. Imagina como aqui é o 0 e avalio o quê? Os 3 metros até a carga distribuída e a minha reação que eu tenho aqui, BY. Beleza? Então a gente tem que ficar atentos aqui, né? Que o 3 aqui, ele equivale ao 5. E o 0 aqui, no caso, ele valeria o quê? Ele seria equivalente a toda a extensão, a 8 metros. Então, nesse caso aqui, ó, vamos pegar aqui, ó, x igual a 3, eu tenho o quê? 45, perdão, olha só, no x igual a 45 kN. Vamos... Ó, quando x for igual a 3, eu tenho o quê? O V sendo igual a 45 kN. Então, quando chegou aqui, né, esse 3 ele equivale, como eu disse, ele é equivalente aí, ele é igual a 5. Então, o que ocorre?
aqui então nós saímos de menos 22,3. Então aqui nesse ponto, ele vai lá em cima em 45. Aí o que acontece aqui? Então quando chega no zero aqui, ó, aconteceu o quê? Quando nós pusemos 15 vezes 0, 0. Então x igual a 0, que é o que ocorreu aqui, ó. Então nesse caso, nós tivemos aí o quê? Está decrescendo positivo isso aqui. Sempre nós vamos ter esses comportamentos aqui, né? De crescente ou decrescente, de acordo com a função que nós temos aqui nesse sistema de carga distribuída, pessoal. Então, ó, fiquem atentos só a essa questão. Você poderia começar aqui. Então, fiquem atentos, como eu disse. Você pode fazer ao contrário, variando. E olhe, tipo assim, esse ponto aqui eu tenho o que agora? 45 kilonewtons. Tudo bem? Aqui também é menos. Aqui também é mais. Beleza? Então esse é o nosso diagrama de esforço cortante. Nesse caso aqui, né, o nosso V máximo, ele foi o que? De 45 kilonewtons. Vamos traçar aí o nosso momento fletor. Então aqui, ó, a mesma ideia. Vamos partir na primeira seção. O zero, considerando o zero aqui nessa primeira seção. A gente vai fazer até 5 e depois a gente inverte ali. Então, quando o x foi igual a 0, o momento foi igual a 0. Quando o x foi igual a 2 nessa primeira seção, o meu momento ele foi para 28. Ele foi para 28,6. Menos 28,6 kilonewtons vezes metro. Quando agora eu cheguei aqui em 2, olha só o que o momento de binário produz, a variação que ele vai produzir no gráfico. Quando o x foi igual a 2 aqui no momento de binário, quando a gente considerou ali e fez essa seção, na segunda seção aqui agora, o que aconteceu? Fizemos a primeira seção, 0 no valor mínimo e menos 28,6 no valor máximo daquela primeira seção. Agora, quando x for igual a 2 na segunda seção, olha o que acontece com o meu momento. Ele vai o quê? Para menos 8,6. Então, note aí. Então, a gente vai o quê? Vamos aqui em cima. Vou botar nesse ponto aqui, vou puxar a setinha. Não ficou legal. Puxar aqui a seta, menos 8,6 kilonewtons vezes metro. Beleza. Quando a gente vai para x igual a 3 agora, então, aqui, o que acontece? Ele vai lá para menos 22,9. Esse ponto aqui, menos 22,9 kilonewtons vezes metro. Quando chega agora, então, essa aí fizemos a nossa segunda seção. Na terceira seção, de 3 até 5, ó, em x igual a 3, quando a gente substituiu aqui, ele se manteve menos 22,9. Então, note, pessoal, que normalmente eles ficam iguais, mas quando existe um momento aqui, igual tinha esse momento de 20 kN vezes metro, note a variação que ele deu aqui no diagrama nosso de momento fletor. Então, por isso a gente tem que fazer essa seção antes e depois dele para estar avaliando. Continuando aqui, então, quando o x foi igual a 5, o que ocorreu? Observe aí, quando o x foi igual a 5, ele foi para menos 67, vou botar lá embaixo, menos 67,5. Então ele foi para menos 67,5 kilonewtons vezes metro.
E agora, por fim, né, pessoal, novamente, foi aquela questão que a gente inverteu. A gente estava considerando 0, 2, 3, 5. Eu inverti 0 até 3. Então, no 0, note que o momento deu 0. Então, aqui ele vai zerar, ou seja, por causa do equilíbrio, né, a condição de equilíbrio. E note que quando o x for 3, se a gente vai caminhando e chega aqui em 3, que é equivalente a 5 metros, note o que? Ele é menos 67,5 kN. Ele é igual. Só que nós temos o que? A questão da parábola, né? Então, ela vai ser uma parábola que vai estar decrescendo aqui. A inclinação dela é o que? É decrescendo positivo. Então, você tem que representar ela. Tudo bem? Então, seria esse aí o nosso diagrama de momento fletor, onde nós temos aqui o que? Nesse caso, que o meu momento máximo ele é igual ao que? O valor absoluto dele, 67,5 kN, vou botar aqui que senão não vai caber ali, vezes metro. Então é isso daí, pessoal. O único detalhe foi o que eu falei mesmo. No final você só faz, eu só inverti aqui, porque simplificou bastante. Se nós fôssemos fazer considerando o comprimento total L ali, lá naquela última seção, ficaria bem mais complexo. Nesses casos tem a carga distribuída, eu acho muito mais prático vocês fazerem dessa forma.